Fala, time! Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook para falar hoje de individualização de água e gás com Fera. Rogério Saúde vai nos ajudar. Mais um minutinho também no Instagram. Fala, time! Boa noite, tudo bem? Agora ao vivo também no Instagram para falar de individualização de água e gás com o grande Rogério Saúde. Rogerão, por favor, dá uma olhadinha se no Insta já habilitou aí para você. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Ainda não, estou esperando aqui aparecer. Legal. Atualiza, por favor, às vezes ele vai. Deixa eu fazer aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitando para convidar aqui o pessoal. Opa, apareceu. Boa. Boa, chegou aqui para mim. Aê. Entramos. Boa. Deixa eu só aproveitar, convidar aqui o resto da turma. Se você quiser convidar o pessoal aí também. Tem um aviãozinho aí na parte de baixo, no Instagram. Tô vendo. Beleza, chama aí os 2, 3. Quem tiver com a bolinha verde, o pessoal tá ligado. Chama a turma. Tem uma turma minha que está desligada aqui, mas eu vou chamar alguns, né? Boa, quem sabe eles aparecem depois, né? É verdade. Aí, que bacana. Ó, o grande engenheiro Genildo entrou aí, o Fábio também. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Agora sim. Fábio Azeredo, meu primo, entrou. Ai, que beleza. Aí, seja bem-vindo. Família em peso. Ricardo aqui também no Face, seja bem-vindo. Rogerão, então, agora oficialmente nas duas redes, te agradecer aí pela presença, pela disponibilidade de tempo, a gente sabe que nessa correria que tá, então te agradeço aí pela participação e já abro as portas aí para você falar desse tema que é tão importante, que é a individualização, né? A gente sabe que tanto questão de natureza quanto a questão financeira mesmo é algo muito importante, então obrigado aí mais uma vez pela participação e já abro a palavra aí para você. Jonathan, eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer. A gente já se conhece de um bom tempo aí. E é legal a gente estar aqui participando, falando de individualização de água e gás para condomínios. E obrigado pela oportunidade. Tenho aí um pouco mais de 14 anos, né? Trabalho na maior empresa de individualização de água e gás do Brasil, uma empresa multinacional. E estou aqui para ajudar, para a gente bater um papo, ver as dificuldades aí, os desejos dos condôminos, né? Dos síndicos. É um processo muito importante que a gente sempre diz, né? Individualização de água e gás é um benefício, não tem nenhum malefício, e se Deus quiser as pessoas vão sair um pouquinho mais, com um pouquinho mais de conhecimento, né? Não por mim, mas porque a gente vai bater um papo e discutir aqui o que é o melhor sempre para cada um. Claro, afinal 14 anos, né? Deve ter bastante coisa aí para compartilhar com a gente. Ah, tem bastante coisa, cara. Tem muita coisa aí que acontece. Até contando uma rapidinho, um dia eu fui fazer uma vistoria num condomínio, né, ali em Cotia, e aí estava fazendo, era um condomínio não preparado, que a gente diz, né, tem o preparado e o não preparado. Legal, e aí eu fui fazer a vistoria, abri o registro da casa da moça, né, e estava de gaveta, registro de gaveta. Ele estava encalacrado, cara. Quando eu abri para fechar, ele estourou, veio tudo água na minha cara. Fiquei molhado, né? Puxa vida! Foi demais, né? Uma dessas. Pô, é dessas histórias que estamos esperando. E, Rogério, antes da gente iniciar efetivamente, a gente sempre gosta de conhecer, né, o convidado, enfim, como que você entrou nesse ramo de condomínio, que a gente super gosta, mas sabe que é meio maluco, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí até chegar, por favor. Claro, então, eu entrei na empresa em 2007, né, eu fui convidado por um amigo meu, na realidade, eu fui um jogador de basquete profissional de basquete durante 15 anos, né,
Joguei profissionalmente em basquete, Não, pelo tamanho a gente até desconfia, mas não sabia, cara. Que bacana, que legal. Joguei em vários clubes aí do Brasil, e aí eu estava desempregado, eu fiz educação física para ser técnico, fui técnico, e aí de uma hora para outra eu resolvi, falei assim, não, eu vou entrar alguma coisa mais decidida, que me dê um retorno, né, constante, né, porque às vezes o técnico, você está ali, você é do lado favorável, você fica, daqui a pouco o cara sai e você cai também. E aí entrei na empresa para poder fazer, fui chamado por um amigo meu para poder fazer uma entrevista, fiz a entrevista e passei, o diretor da empresa falou que me contratou porque ele viu em mim, eu não tinha vendas, eu tinha um pouco de vendas, né, na veia, meu pai foi vendedor, e aí eu entrei porque ele falou assim, ó, eu tô te contratando pelo seu espírito guerreiro de jogador, não porque você tem experiência da individualização. E estou há 14 anos na empresa, então assim, devo muito a essas duas pessoas, né, que me chamaram, o gerente que já saiu e o diretor que ainda continua, é uma oportunidade que me deram. Entrei em 2007, estou lá até hoje na empresa e sou síndico profissional, eu sou síndico, né, do meu condomínio. Olha que legal! Sou síndico do meu condomínio há 4 anos, fiz parte da parte administrativa do condomínio durante 3 anos, saí, e aí voltei depois, eu sempre fui presidente de mesa, né, porque eu sempre me chamavam para ser presidente da mesa. E aí eu entrei e o pessoal falou, não tem ninguém para ser síndico, tem que ser você, porque você conhece essa área, você já está aí há tanto tempo nessa área, entra aí para assumir como síndico. Eu falei, não dá, minha esposa não vai querer, eu sou muito direcionado, vai ter briga. Ele falou, não, tem que ser você. Eu falei, então tá bom, você tem que ser assim, vai rodar diferente do jeito que está rodando. E aí entrei para ser síndico há 3 anos e meio, também estou como síndico há 3 anos e meio, no meu condomínio e trabalho com individualização de água e gás. Que bacana, que legal. Poxa, eu não sabia que você era jogador, que legal. Depois a gente sabe um pouquinho mais desses detalhes aí. Opa, peraí que eu caí aqui. Pronto, tô de volta. Não me machuquei. Então, então é o seguinte, e bacana, e quando você ingressou, né, nessa área e tal, como que foi assim os primeiros passos, né? Porque a individualização em si, lá atrás, ela não era tão popular como é hoje, né? Como é que foi esse processo? Então, quando eu comecei, Jonathan, assim, você disse muito bem, né? Muito difícil, né? Ninguém conhecia. Então, nós chegávamos na frente do condomínio, fazíamos visita fria, que é aquela visita que você não conhece ninguém e vai bater no condomínio, né? O meu gerente antigo dizia que assim, o meu instrumento de trabalho era esse, que era tocar a campainha. Mas é muito gostoso, né? Porque assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de ter esse contato, então assim, a gente aprendeu muito com isso, né? De ficar aí, de tocar a campainha mesmo, bater lata, como a gente dizia. E nós começamos desse jeito, né? Éramos em 4 vendedores, 2 homens e 2 mulheres, e aí a gente saía na rua, mas assim, nós tínhamos o direcionamento do nosso gerente, e aí a gente não sabia muito como fazer, porque aí a gente parava, saía da reunião, e a gente parava num barzinho, né, numa padaria para tomar café, para falar como nós vamos fazer. Porque a gente não sabia, ninguém conhecia, né? Era uma coisa muito nova no Brasil em 2007. Sim. E aí a gente começou, vamos traçar aqui algumas coisas. Então a gente traçava metas, nós tínhamos a nossa região, temos ainda, né? Cada um trabalha em regionais. E aí a gente dizia, olha, vamos fazer uma cruz. Então, assim, vai como o jogo da velha. Entra nessa rua e volta na outra e cruza para cá e cruza para lá. E toca campainha naqueles condomínios que você acha que vão dar resultados. E aí foi assim, cara, bati muita lata. Tinham dias que a gente fazia aí quase 50 visitas por dia, né? Ô, louco! Porque tinha que bater em prédios e fazer o mercado conhecer o que era. Então, muitas vezes você batia a campainha, né? E, olha, eu vim fazer aqui um processo de individualização de água e gás. Infelizmente, as pessoas falam, o quê? Fazer o quê? Individual o quê? Então, as pessoas não entendiam ainda, né? Sim. O que era individualização. E aí a gente falou, não, olha, eu vim fazer medição. Tem um outro caso rapidinho, né, para a gente contar. Eu fui tocar a campainha, estava chovendo, eu fui numa visita de um lado, ali no Jaguaré, e do outro lado tinha um prédio. Eu falei, não, eu vou tocar lá porque visita fria eu vou fazer para prospectar. Sim. E no dia estava chovendo, eu saí chovendo, toquei a campainha, chovendo na minha cabeça, eu sem guarda-chuva. Falei, eu vim entregar aqui um folder, um cartão meu, para fazer individualização de água e gás. Ah, não, tudo bem, deixa aí. Mas deixa aí aonde? Deixa aí, no chão. Eu falei, não, mas tá molhado, tá chovendo. Ah, deixa aí que depois eu pego. Então,
Tem várias, né? Puxa vida! Sai de lá louco, né? Com o cara falando para eu deixar o papel no chão molhado. Então, Que são sacanagem. histórias. Não, que bacana. Ó, a Jane está comentando que individualização em condomínios residenciais é muito importante. Nicole está entrando aí que eu vou convidá-la para ela participar do nosso Condomínios no Mundo, mas mais para frente a gente fala. Então aí você teve essa etapa complicada aí nesse início, né, até entrar. E aí, quando efetivamente começou, né? Quando foi o primeiro, como é que desencadeou isso daí? Então, assim, quando começou, né, demorou aí por volta de 3 a 4 meses para eu poder fazer a primeira venda, né, Caramba! assim, você vem de uma área que não é a sua, você tem uma pressão de uma empresa multinacional, claro, normalmente, mas sabíamos, né, eles também sabiam que ia demorar para maturar o processo dentro do Brasil. E aí, o que aconteceu? Eu vendi o meu primeiro condomínio, né, o meu gerente me deu a oportunidade de vender o meu primeiro condomínio, que fica ali em Pinheiros. E aí comecei a vender o primeiro condomínio. Mas assim, os primeiros anos, Jonatas, a empresa em si, ela patinou muito, porque ela investia dinheiro aqui no Brasil, né? E durante 5, 6 anos, ela fez um aporte financeiro para sustentar a empresa aqui no Brasil, porque ninguém conhecia de individualização e o que era e como seria. Mas assim, depois dos outros anos, a gente começou a engrenar, graças a Deus, e a empresa hoje é líder de mercado aqui no Brasil. Que legal, que legal. E, bom, aí já entrando efetivamente aí na individualização, antes eu vou pedir só para a turma mandar uns coraçõezinhos aí para o Instagram entender que estamos falando um assunto legal e trazer mais gente. Deixa eu te perguntar. Então, aí depois dessa primeira venda, e lógico, né, sempre a primeira é mais difícil, depois imagino que o processo foi mais tranquilo. E vamos começando do início da vida do condomínio. Quando o condomínio está implantado lá, que momento você acha que já é interessante pensar na individualização, começar a fazer o rateio, enfim, como que você acha que já é o momento legal para começar a pensar nisso, pensando na vida do condomínio no início? Legal, essa pergunta é importante, a gente sofre muito essas perguntas, né, durante o nosso dia, porque as pessoas às vezes não têm essa noção de que qual é o momento ideal para poder fazer a individualização. Eu sempre falo nas minhas reuniões o seguinte, né, o momento ideal da individualização sempre parte muito da necessidade do condomínio. Né, o condomínio precisa estar pronto para aquele momento, né, porque senão ele se torna uma coisa muito vazia, você individualiza, mas a pessoa não vê a coisa acontecendo. Então, assim, a gente trabalha numa linha muito tênue, assim, de que, assim, a necessidade do condomínio. Claro que individualizado sempre antes, né? Claro. Na implantação, ou mesmo na construção. Na construção seria o maior ideal nosso. Sim. Por quê? Porque na construção você não vai atrapalhar os condôminos de entrar no apartamento deles, né? O gás, principalmente, para fazer a intervenção e fazer a instalação do medidor. A água também, por quê? A construtora, muitas vezes, ela deixa na construção, e não é por culpa, porque acontece, Sim. São muitas coisas acontecendo, Sim. Ela deixa algumas válvulas de descarga vazando, ou tubulação que esteja pingando. Então, assim, quando você entra no condomínio, não, mas eu estou pagando o mínimo hoje da concessionária. A gente diz sempre que, assim, é o mínimo, mas você pode pagar pelo seu consumo. Isso supostamente pode ser esse ou pode ser até menos. Então, o processo da individualização, a gente sempre diz assim, olha, é o condomínio que decide, mas quanto antes você fizer, melhor. Por quê? Porque você vai estar pagando realmente pelo seu consumo, né? Então, assim, individualização de água, a gente sempre fala, justiça social contra a sustentabilidade. Justiça para quê? Para que você pague o seu próprio consumo e sustentabilidade para que a gente possa economizar água, porque a água é finita. Então, o momento certo é sempre decidido pelo condomínio, mas a gente dá um indicativo que, antes de tudo, na construção, se não deu, na implantação do condomínio seria o melhor momento. Perfeito. E aí, bom, entrando nessa seara, né, da construtora, porque aí tem uma lei, né, que os condomínios mais novos já vêm preparados, depois nós vamos até entrar nesse detalhe, você falou que alguns não têm, quero ver o que a gente tem de solução, depois eu vou te perguntar também como que é esse processo, o pessoal sempre pergunta muito, questão de obra, se estraga banheiro, tudo mais, mas antes da gente chegar nesses detalhes, falando ainda do momento da instalação, então, sei lá, às vezes o condomínio está muito pouco habitado naquele início, né, então, acho que é por isso que o pessoal até acaba retardando um pouquinho o processo. Mas, na sua visão, entrando nesse momento inicial, o condomínio tem ganhos financeiros fazendo antes, na sua visão?
Ele parte do princípio assim, nós temos indicativos lá que é o seguinte, né? 70% dos condôminos são econômicos e 30% dos condôminos são pessoas que têm costumes de maior gasto. Então, a gente diz isso. Então, o que acontece? Quando você individualiza logo do começo, eu não vou estar pagando pelo outro, independente que seja 10 ou 100 reais. Eu vou estar pagando pelo meu próprio consumo. Então, quando você faz isso lá no começo, eu não quero mais pagar, ninguém quer mais pagar nada por ninguém, água, luz, telefone, net, então eu quero pagar pelo meu próprio consumo. Quando você faz esse processo lá no começo, e naturalmente, como você disse, o condomínio ele não está ainda todo habitado, é mais viável, porque quando habitar lá para frente, você tiver 100% do pessoal morando, esse consumo vai estar lá em cima, e se você não individualizou, todo esse tempo que passou de sem individualização, você vai estar pagando por outro. Entendi. Perfeito. Então, é isso que a gente sempre diz. Fazer individualização no começo é muito importante. Pô, Rogério, mas isso é papo de vendedor. Não é de vendedor. Acontece. Mas, assim, o que a gente sempre fala, né? Nós vendemos um benefício. A individualização não tem malefício nenhum. Ela não traz nenhum mal para ninguém. Claro, Rogério, tem um custo de implantação? Tem. Mas esse custo de implantação, dependendo do custo-benefício, né, da individualização, você se paga com a sua economia. Por isso que a gente diz que individualizar sempre no começo é melhor. Mas não que seja uma regra. Lá na frente você também vai ter esse mesmo custo-benefício, vai ter o seu retorno, mas você vai estar pagando sempre durante esse período pelas pessoas que estão consumindo mais que você. Ah, que legal. Ó, a Jane está concordando com você aí o quanto antes. Entrou a Miriam aí também. Gisele está gostando, o Rodrigo, bastante gente aí participando. O Bruno chegou, Brunão. Bom, nesse sentido aí, lógico, né? Infelizmente, muitas vezes você passou dessa fase de implantação, aí já vem aquele tumulto, né? Tem sempre aquela segunda parte do condomínio, onde começam a mudar bastante pessoas, e aí não estou entrando no mérito de condomínio alto, médio, padrão, isso acontece em todos, né? Depois, parece que eles combinam, ficam todos aguardando para mudar tudo junto, e aí aquela conta, especialmente de gás, né? Que era X, ela passa a vir 10x, 15x, e aí que vem as confusões. E aí, como que você acha que o síndico, o corpo diretivo, enfim, todo mundo pode atuar nesse sentido? Por quê? Esse pessoal, boa parte, tá? Tá aí com problema com o móvel que parcelou, o financiamento e tudo mais, colocar um rateio. Como que você acha que o síndico consegue entrar? E até, só te dando uma colher de chá aqui, Rogério, até, não é nem papo de vendedor, porque o Rogério nem falou a empresa dele, aqui o mérito não é falar nada de empresa aqui, ele está realmente tirando nossas dúvidas, daqui a pouco eu vou até ver, o Lucas fez um comentário aqui, realmente a intenção aqui é dar esse suporte. Então, me explica aí, Rogério, por favor, como que o pessoal pode tratar nesse segundo momento, né, onde já passou esse período da implantação, mas ainda o pessoal está com problemas, porque entrou muita gente, a conta aumentou, e ele ainda está com esse problema do financiamento e outras parcelas. Então, é sempre uma dificuldade, né, Jonathan, assim, a gente passa. Então, o momento ideal é o que eu sempre falo, né, eu vou repetir de novo, né, é importante cada condomínio tem o seu momento, mas a empresa e as empresas hoje, elas estão facilitando muito a questão dos valores e a questão também do parcelamento. Então, legal. O parcelamento hoje, se você fizer uma conta de um medidor de água hoje por mês, ele sai quase por R$3 por dia. R$30 mês, perdão. Certo. Então, em 10 parcelas, em 12 parcelas. Então, poxa, se você tiver uma economia hoje dentro do seu bolso, né, no condomínio, porque depois da individualização, com certeza você tem que tirar da orçamentária tanto a água como o gás. Claro. Então, claro. O seu condomínio, possivelmente, ele pode diminuir com isso. Ele pode diminuir, não que você vá diminuir. É uma determinação do administrador e do síndico saber se quer diminuir. Claro. Mas, enfim, com essa demanda de você abaixar o seu condomínio e você ter o seu próprio consumo, e lembrando que eu falei 70% são econômicos, as pessoas com a economia, elas vão pagar o investimento. Então, nesse tempo aí, poxa, Rogério, eu estou pagando financiamento, a gente está ainda pagando um rateio aqui, obra ali. Eu acho que muitas vezes a gente precisa pensar sempre no benefício bem comum. Eu sempre falo que uma venda ela precisa ser boa para mim e para o condomínio.
Porque se eu pensar só no meu bolso, só pensar nos meus negócios, eu não vou oferecer uma coisa boa para o condomínio. Por que eu acho assim também? Por mim e porque eu sou síndico. Então, eu também sei da dificuldade, né, que você tem ali. Então, o cara vem me cobrar algumas coisas e fala, eu não posso fazer isso porque, assim, eu também estou vendo ali. Então, a determinação, e assim, é tempo de individualizar? As pessoas querem, então vamos individualizar. E a gente as empresas fazem bons negócios para que seja feita a individualização. Então, tudo ao seu tempo, eu acho. Fantástico. Ó, o Lucas antecipou um pouquinho, na verdade, depois a gente volta. Ele falou o seguinte, ó, quando o condomínio não foi implantado, individualizado na implantação, o que é necessário fazer para, enfim, estar individualizado? Então, vamos entrar um pouquinho nessa parte técnica. Como que é esse processo, Rogério? Então, conseguimos, passamos por essa etapa, depois eu até volto nesse tema que você falou de previsão e tudo mais, é uma parte mais técnica, eu entro daqui a pouco, mas vamos entrar nessa parte da operação mesmo. Então, passou pela essa etapa, fechou, como que é a instalação em si, como que é esse processo, obra, o pessoal também tem essa resistência, né? Vai estragar meu banheiro, vai ser por fora, vai ser no shaft, enfim, vamos tirar esses mitos, por favor. Legal. Tem dois processos, né, que a gente diz. O processo do condomínio preparado, que ele já vem preparado hoje, né, já existe a lei de 2006, que todos os apartamentos têm que sair com a preparação, com a individualização de água, e 2021 vigoraria aí, eu não sei se vai vigorar, por conta da pandemia, a lei que os condomínios têm que sair já com os medidores. Mas o condomínio preparado para nós é aquele condomínio que tem um shaft externo, na área de serviço, no hall social da pessoa, onde a construtora coloca lá a tubulação, onde ela desce algumas tubulações e ela ramifica para dentro do apartamento, onde você fecha o registro ali, fecha toda a água dentro do apartamento. Então, a instalação do medidor, ele é feita, o preparado é desta forma. O gás, grande parte, todos os apartamentos hoje, lançamentos que vêm lá de trás, de 2006 para cá, eles têm a tubulação dentro dos apartamentos, embaixo do tanque. Então, tem que atender dentro dos apartamentos para poder fazer a instalação. Então, esses dois processos são processos de individualização de água e gás preparado. Legal. Existe o processo da individualização de água do não preparado. Qual é o não preparado? Aquele que desce várias colunas, aqueles prédios antigos que descem várias colunas em alguns pontos. Área de serviço, cozinha, lavabo, banheiro social, suíte master. Então, você tem que colocar mais de um medidor dentro dos apartamentos. Isso é viável? É viável. Você tem ali um corte cirúrgico, onde a gente faz o corte cirúrgico, né? Retira toda a alvenaria e coloca um medidor para cada a parte de abastecimento. Faz-se a coleta das informações via radiofrequência e transforma-se isso em metros cúbicos e em reais. Então, se o condomínio chegou lá naquela parte, como o Bruno, né? Sim, Lucas pediu. O Lucas falou, quando não está implantado, então o que acontece? A gente vai no apartamento, fechou-se o contrato, nós vamos formatar um cronograma de instalação, onde nós vamos em tal apartamento, tal dia e tal hora, para fazer a instalação no medidor de água, se for externa, e o do gás internamente. Então, depois da implantação, se você não aprovou, foi aprovado depois de 2, 3 anos, existe um cronograma de instalação onde a gente fornece para o condomínio e o condomínio estabelece com o condômino a data e a hora que nós vamos entrar. Perfeito, que legal. E, bom, e aquele temor que o pessoal tem de estragar banheiro, acabamento, como que é essa parte, Rogério, por favor? Esse processo é o do não preparado. O não preparado, como eu falei, ele é um corte cirúrgico embaixo do registro. Então, existe ali uma metragem, onde você, abaixo do registro, faz uma marcação com uma maquita. Legal. Nessa maquita, nós tiramos a alvenaria, e o local onde é feito a instalação, você tem um acabamento, onde a empresa coloca um acabamento que cobre toda a parte onde foi cortado. Então, qualquer coisa que seja fora disso, a responsabilidade tem que ser da empresa, de repor esses azulejos que tenham sido quebrados ou não. Mas, invariavelmente, quase não acontece porque o corte é muito cirúrgico. E aí você faz a instalação do medidor, coloca o acabamento e o local onde foi instalado fica coberto.
Ah, que bacana, que legal. Bom, Lucas, espero que tenha respondido aí. Deixa eu então só retomar um pouquinho do que você havia falado que é muito importante. Então, qual que é a função principal, aí falando do lado financeiro, para o condômino, para o condomínio, a questão da individualização dos consumos? Quando você faz lá a previsão orçamentária, especialmente no começo ali do condomínio, muitas vezes ainda dentro ali da cota estão incluídos a água, a energia e o gás. Acontece que, mesmo quando você tira da previsão orçamentária, você ainda fica pagando um valor dividido pela fração ideal. Então, o que significa? Às vezes você mora na cobertura, ou mora num apartamento aí que tem 2, 3 quartos, mas mora sozinho, ou mora com uma pessoa, e você acaba pagando proporcional ao tamanho do seu apartamento, e não exatamente pelo que você consumiu. Por essa razão que eu vejo a importância de fazer individualização, porque você vai pagar exatamente aquilo que você consumiu. Não é isso, Rogério? É isso mesmo. Então, você tem alguns processos aí de gestão, né? E o que a gente mais indica, o que eu indico, é que sempre seja feito pela tabela da concessionária. Por quê? Primeiro, porque você está dentro da tabela, e juridicamente, né? E para o condomínio, administrador e síndico, eles estão cobertos porque você está trabalhando com a tabela da concessionária para quem tem a concessão. E quando é individualizado nesse processo, no caso que você falou, a pessoa mora, mesmo que ela mora numa cobertura e mora sozinho, ela vai estar pagando realmente pelo seu próprio consumo, e não pelo consumo daquele apartamento que moram 5, 6 pessoas, que tem 10 banhos, que tem almoço, que tem janta. Então, esse processo de trazer a individualização para os condomínios, tanto de água como de gás, é viável por conta disso. A pessoa vai pagar realmente pelo seu consumo, e eu indico sempre a tabela da concessionária, porque você está coberto judicialmente também. Que legal. Rogério, você puder entrar então um pouquinho no mérito de quais são as diferenças do tipo de tarifação, a gente entrou nesse assunto, acho que é bacana então. Quais são as possibilidades? Então, só para a gente retomar aquilo que já falamos. Então, falamos que o condomínio, lá em implantação, o ideal é que já consiga fazer essa individualização antes, porque você tem menos dor de cabeça, fica até mais fácil de fazer as operações. Tudo bem, não conseguiu, acabou fazendo depois, também é possível, porém um pouquinho mais de transtorno, mas você ainda consegue economia. E aí, tirei lá da previsão orçamentária, legal, mas como que eu aprovo, né? Quais são as formas que eu posso ter lá de opção, Rogério? Você já sinalizou que você indica da concessionária, mas eu queria que você, por favor, explicasse as diferenças que tem. Às vezes os condomínios, Jonatas, eles têm algumas ideias assim, né? Eu vou inventar uma fórmula aqui para poder fazer a cobrança. E existe de tudo que é jeito, né? A pessoa, ela quer inventar uma fórmula porque ela acha que para o condomínio dela, aquela fórmula vai ser mais viável. Mas a gente prova sempre por A mais B, por que a gente indica. Nós temos aí, eu acho que são 2 formas que eu indico sempre. Tabela da concessionária, que ela é escalonada. Então, se a gente pegar hoje, só para você ver, a tabela da concessionária, ela tem 4 faixas. Ok. A primeira faixa, o morador, ele paga R$ 52,36, de 0 a 10 metros cúbicos. Legal. Na segunda faixa, e aí que a gente diz, por que a individualização veio? Para a justiça social e para que as pessoas paguem pelo seu próprio consumo. A segunda faixa, o multiplicador é 8 vezes 8,20. Então, se o morador, e eu faço sempre uma referência, né? Vamos dizer que o morador X, Jonatas, gastou lá 12 metros cúbicos. E ele vai pagar R$70. Estou fazendo só uma fórmula redonda, né? Claro. Então, o Jonatas vai lá e vai pagar 12 metros cúbicos, R$70. Se o Jonatas gastar 50 metros cúbicos, ele tem a ideia, muitas vezes, que ele vai pegar 70 vezes 5 é 350. E não é. O Jonatas, se ele sair de 12 e for para 50, ele vai pagar R$750. Nossa. Porque quanto mais se gasta, mais se paga. É a tarifação da concessionária, não é uma tarifação que eu inventei, que o X inventou, é da concessionária. Se você pegasse o meu prédio, derrubasse o meu prédio, 62 apartamentos em 62 casas, ia ser cobrado dessa forma. Por isso que eu sempre indico a tabela da concessionária. Então, só para você ter a diferença. Existe a terceira faixa, que o multiplicador, ele é 20,46. Ô, louco. E a quarta faixa, o multiplicador, ele passa de 23,54.
Meu Deus. É Então, assim, exponencial, né? é exponencial. Então, quanto mais se gasta, mais se paga. A outra forma que tem também, que se usa, é fator. Acredito que. Rogério? Alô? Voltou. Ah, voltou. A minha esposa resolveu me ligar agora. Tudo bem. É assim mesmo, é assim mesmo. É. Se ela ligar de novo, eu recuso de novo. Legal. Então, o que acontece? Só não vai arrumar confusão aí. Melhor deixar no Não, avião. não, eu falei para ela que eu tinha uma live hoje, eu tinha uma reunião hoje e ela está me ligando, né? Mas tudo bem. Então, eu estava falando do fator, né? O Sim. fator, ele tem um fator multiplicador, a cada mês você tem um fator multiplicador. Esse fator, ele muda conforme a variação de consumo dos moradores. Então, por que que ele é... Eu indico sempre melhor a tabela da concessionária do que esse. Por quê? Vamos dizer que o Jonathan consumiu aí 10 metros cúbicos, o Rogério gastou 17 e a Cláudia gastou 35. Você pagaria... Perdão, ela tá ligando de novo. De novo, meu pai do céu. Vou avisar para ela. Não dá para avisar, mas tudo bem, desculpa. Você pagaria 10, eu pagaria 17 e ela 35. Você estaria nos 52, ela estaria lá nos 70 e pouco, 80, e eu estaria nos 300 e pouco. Por fator, eu falei assim para minha esposa, falei assim, olha, vamos diminuir esse mês, porque eu quero que baixar para 10 metros cúbicos, porque eu não quero mais pagar 17. Ótimo, ela falou, tudo bem, nós fizemos isso. Então, você foi no próximo mês, gastou 10, eu gastei 10, e a Cláudia foi lá e gastou 70 metros cúbicos. Sim. Porque ela teve um vazamento no apartamento dela, ela ficou um mês fora, e aí o consumo dela foi esse. Só que, por conta desse vazamento, o fator mudou. O fator anteriormente, nos 10, 17 e 35, era o multiplicador 5. Por conta desse vazamento, ele foi para 7. Eu fiz uma economia boa, diminui 7 metros cúbicos, mas por conta do vazamento dela, eu vou pagar mais. Então, eu não acho que seja tão justo, mas dá para você trabalhar dessa forma também. E tem também a cobrança do 0 é 0. Então, o morador que não consumiu, que não está lá morando, você não quer pagar nada, não tem ninguém morando? 0 é 0. Por que é 0? Porque ele não teve consumo. Moça, mas espera um pouquinho. A Sabesp traz a água, a Sabesp trata a água e ainda tem um custo sobre isso. E você acha que 0 é 0 é bom? Se ele abrir a torneira dele lá, vai sair água a qualquer momento. Mas as pessoas querem, às vezes, que a tarifação seja 0, 1 é 1, 2 é 2. É o fator multiplicador que difere. Então, você tem fator, você tem tabela concessionária e consumo real 0 é 0. Legal, que bacana. E na sua visão desses três, o ideal realmente é se basear pela concessionária? Eu vejo que, assim, o que eu acho mais justo sempre é se basear pela concessionária, por quê? Porque é o que eu falei anteriormente, judicialmente você está coberto. Tá melhor Mas não seja, é o que eu disse, cada condomínio tem a sua realidade. Claro. E às vezes naquele condomínio não cabe isso naquele momento. Cabe um fator, cabe um multiplicador 0 é 0. Então a gente determina conforme o condomínio. Mas eu sempre dou uma indicação de que eu acho mais justo, pelas minhas explicações, pela minha vivência, que é mais justo pela tabela. Legal. Deixa eu só contextualizar aqui, então. Do ponto de vista técnico, eu já confirmo com o Rogério, mas do ponto de vista prático, lembrando que tudo isso é tratado em assembleia. Então, toda essa tarifação, toda essa cobrança, por isso que o Rogério citou uma ou duas vezes a questão aí jurídica, porque se esse cidadão fica inadimplente, e aí precisa colocar essa ata para o juiz validar aquele tipo de cobrança, precisa estar lá bem claro e estará melhor resguardado na questão da tabela da concessionária. O Rogério explicou também as outras duas metodologias, e é importante, assim, é o que ele falou, cada caso é um caso. Em geral, condomínio comercial, a gente vê a preferência dos condôminos pelo 0 é 0, porque às vezes são muito investidores, às vezes a sala dele fica fechada por muito tempo,
também no condomínio comercial, depois o Rogério pode até explicar um pouquinho melhor, não tem essa tarifa mínima, é muito mais caro o metro cúbico, mas não tem a tarifa mínima, então quer dizer, aí já fica um pouquinho mais justo também. Mas, de qualquer maneira, a qualquer momento pode ser alterado também a Assembleia. É claro que não é saudável ficar alterando toda hora. Acredito que para a maior parte das empresas não tenha problema essas alterações, mas é importante que seja feito com bastante parcimônia, com bastante, racionalizar mesmo, para que não haja esse monte de alteração, né? Eu acho perfeito, Jonas. O que eu gosto, né? E no começo, lá vou voltar um pouco no começo. Anteriormente, bem no começo, durante alguns anos, nós nos batíamos assim, né? Até com administradoras, não batíamos no termo figurado, mas assim, sim, conversas, tudo que a gente queria trabalhar, sempre participar de assembleia. Eu quero ir na assembleia, porque lá eu vou mostrar o meu produto, eu vou mostrar o meu poder, e a gente sim, acha que nós estamos vendendo, né? Na verdade, sim, nós não vendemos, quem compra é o condomínio. Perfeito. Mas o que a gente acha hoje? Hoje eu faço questão de participar muito de reuniões de síndico e conselho. Legal. Porque eles que têm a determinação de levar para uma assembleia a decisão, de repente, de uma empresa, já que eles definiram, a metodologia que eles acham mais viável e tirar todas as dúvidas. Porque eu já fui em assembleia que eu fiquei esperando 10 pautas e fui a ser atendido 11h30. Quando chegou lá, estava todo mundo cansado, e o cara falou assim, não, vamos passar para a próxima, porque não vai aprovar. E aí já tinha ido muita gente embora. Enfim, acontece muita coisa em assembleia que você bem sabe mais do que eu. E aí o que acontece? Eu prefiro hoje muito mais estar numa reunião de síndico e conselho, onde eu tenho ali 2 horas para explanar o meu produto, para explanar a minha empresa, o que eu ofereço de diferencial, do que eu ficar numa assembleia e um embate lá, e já recebi muitas vezes. O cara ligou, levantou a mão e falou assim, não, isso aí não funciona, isso aí é uma porcaria, isso aí não tem nada a ver. Eu tenho dinheiro, eu pago quanto for de água. Enfim, então tem muitas coisas. Então eu faço questão hoje de estar numa reunião com o síndico e conselho, para poder explanar tudo isso tranquilamente, abrir para as empresas fazer isso, para todas as empresas, e aí lá eles levam para uma assembleia que tem que estar em ata de assembleia e aprovação. Legal. Aproveitando, o Bruno perguntou um pouquinho antes, se essa discrepância nos valores de fase, né? Eu estou imaginando que ele está falando dos escalonamentos. Se isso é comum, se você sabe a origem disso, assim... Bruno, a origem disso vem da própria concessionária, tá? Então, assim, se você entrar no site da Sabesp, tem lá o quadro de cálculo de consumo deles atualizados que vai dar essa faixa. Então, é uma tarifação da própria concessionária. Tá? Então, assim, se o seu condomínio hoje, vamos dizer, eu estou falando do meu, você tem 62 apartamentos, se todo mundo hoje sair dia 21 de julho e voltar dia 21 de agosto, a concessionária Sabesp vai tarifar vocês em 52,36 vezes 62. Vocês são economias, nós somos economias. Então, essa tabela, Bruno, ela é direta da própria concessionária, não foi a empresa que inventou X, Y, Z ou a que eu trabalho. É direto da concessionária. Entra no site lá, depois o Jonathan pode colocar o site aí, e você vai entrar, é a determinação da própria concessionária. Que eu imagino que seja para justamente coibir o consumo, né, Rogério? Porque, embora eles ganhem com o consumo, eles também têm a contrapartida de não faltar água. Então, eu estou imaginando que eles fizeram essa metodologia para coibir o consumo. E aí, até entrando nesse mérito, o gás já é diferente, né? Quanto mais você consome, mais barato fica. Quer falar um pouquinho, Rogério? Porque essa é uma informação que muita gente não tem. Não, é importante. Eles fizeram isso mesmo para que as pessoas, é o que eu disse no começo, né? Justiça e sustentabilidade. Então, eles estavam pensando, e nós pagamos muito barato, tá? Rio de Janeiro é quase o dobro de São Paulo, a tarifação mínima. Então, se você pegar o Rio de Janeiro lá de 0 a 10, chega quase a 80, 90 reais. Então, eles estão muito mais caros do que São Paulo. Então, eles fizeram isso realmente para que pudesse coibir o consumo das pessoas, para que a gente tivesse consciência de economia mesmo. Nós somos um país aí éramos um país de abundância de água, mas nós estamos aí findando isso, porque nós desperdiçamos água, tomando banho, lavando as coisas. Então, assim, eu continuo ainda, desde que foi lançado lá atrás, né, aquele projeto da própria concessionária,
eu continuo com o meu balde embaixo do meu chuveiro para esquentar a água. Enquanto esquenta, eu deixo lá a água pingando lá dentro. E aí eu uso Parabéns. essa água para poder jogar na bacia, para jogar no tanque, enfim, eu, minha esposa e minha filha, a gente faz isso. Ah, pô, mas você trabalha com isso? Eu sei, mas a gente precisa ter essa consciência, porque a água é finita. Nós tivemos aí uma crise hídrica em 2014, que nós penamos demais, quase ficamos sem água para tomar banho. Então, eu sempre digo isso, a água é finita e a gente precisa prestar atenção na água. No gás, a relação é essa mesmo. O gás não tem tarifação mínima, tá? Então, assim, consumiu o consumo vezes o fator multiplicador que a concessionária determina para aquele apartamento, para aquele condomínio. Então, hoje está variando entre 5,80 e 5,90 o fator multiplicador, e você consumiu 10 metros cúbicos, você vai pagar 10 vezes 5,80, 5,90, 6 ponto alguma coisinha que já está. Legal, que fantástico. E aí, até entrando nesse mérito, Rogério, porque como a gente já conversou, infelizmente, alguns condomínios não é possível individualização, né? Então, eu justamente queria entrar nessa seara do que fazer, então, já que não posso individualizar, como que eu posso economizar, o que que eu posso fazer para ir atenuando? Então, você já deu uma dica aí que é preciosa, vamos tentar elencar aí na medida do possível o que que a gente consegue fazer para atenuar esses gastos quando o condomínio realmente não puder. Queria até que você explicasse quais condomínios que realmente não podem de jeito nenhum individualizar. Tá, os condomínios hoje que não podem individualizar são aqueles condomínios antigos, né, que tem tubulação de ferro galvanizado nas suas tubulações, e aí você não consegue. Por que no ferro galvanizado nós temos aí, não tem a possibilidade de fazer individualização? Porque o ferro galvanizado ele está esclerosado, ele já está com muito tempo, e na hora que eu fizer aquele processo de recortar e cortar o cano, como ele está esclerosado, eu não consigo fazer a rosca para poder instalar o medidor. Então, eu não consigo fazer a instalação do medidor, além do que, na própria tubulação, por ele ter aí 20, 30, 40 anos, ele já está com vários pontos de ferrugem ali, de vazamento imperceptível. Então, eu não consigo fazer o processo na individualização com o ferro galvanizado e com caixa e com válvula de pressão, aquelas descargas de pressão. Por quê? Porque a válvula de pressão, ela tem uma pressão muito grande, e ela é independente do chuveiro e da pia. Então, no banheiro que você colocaria um medidor, você vai ter que colocar 2 medidores. Nesse medidor da válvula de pressão, você tem que colocar um medidor, só que a pressão que ela exerce é tão grande, ela trava o medidor e você acaba danificando o medidor e não tendo o consumo. Por isso que a gente diz, poxa, Rogério, me dá uma dica aí do que fazer nesses condomínios que não tem a preparação, que não tem que tem ferro galvanizado e válvula de descarga de pressão. Primeiro, trocar a válvula de pressão. Você sai aí de 15, 18 litros para 6 a 9, quando você dá uma descarga. Olha então, só. você já tem quase uma economia de 50%. Depois disso, ou junto disso, você pode fazer também a troca das colunas do apartamento. Ah, mas são muitas, Rogério, eu tenho aqui 8 colunas. Vai fazendo uma por vez. Você vai ter que fazer isso em algum momento. Não tem como você fugir disso, porque daqui a pouco você vai precisar trocar. Então, a troca da válvula e a troca das colunas também. É muito importante você fazer isso. Além disso, chuveiros, banhos mais rápidos, bater máquina menos vezes por semana, lavar louça sempre com a torneira desligada, verificar sempre as caixas acopladas se elas não estão com vazamento, porque às vezes ela fica um filetinho lá passando e bem perceptível e essa água está indo embora. Então, algumas dicas são essas para que as pessoas nesses condomínios que não têm a individualização, que não têm a possibilidade, possam aí mudar os seus hábitos e conseguir uma economia dentro do processo. Bacana. Ó, seu Xará tá comentando o seguinte, que esse inverno está prevista a maior seca aqui em São Paulo, né? Dos últimos 40 anos, estão pedindo para economizar. O Ricardo comentou que ele faz captação de água da chuva para lavar o carro, lavar o quintal. Captação de chuva é legal. Isso eu não dei a dica, mas é bem legal. Se ele falou, perfeito. Bacana. A Maria de Luz está comentando que no dela tá complicado lá, porque tem vai ficar caríssimo, tem muita coluna diferente, banheiro social, banheiro de serviço, realmente vai ficar mais difícil, mas aí você vai seguir essas dicas que o Rogério falou, vai tocando devagarzinho, vai mudando, a Jane falou que o dela também é antigo, é mais complicado, e a gente tem essas alternativas, né, Rogério?
Maria de Lourdes, nossa parceira. É isso. Beijo, Maria de Lourdes. Legal, é isso mesmo. A gente precisa criar essas alternativas, né? Eu estou sempre à disposição para ajudar, independente de você vender ou não. Acho que a gente precisa fazer algumas consultorias e eu faço muito isso, explicando para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma vontade, um anseio de querer individualizar, porque elas querem fazer economia, né, Jonathan? E assim ela não tem a possibilidade. Então, às vezes ela quer ouvir um carinho, né? Um ombro, olha, faça isso, eu acho que dá para você fazer tal maneira, porque às vezes ela tem a ansiedade, ela tem o desejo, mas o condomínio não tem a possibilidade. Então, dar algumas dicas é nossa obrigação, não é só vender, né? Venda é uma arte e a gente precisa estar ali à disposição das pessoas para poder atendê-las no melhor momento e às vezes na dificuldade também. Que bacana. E já entrando nessa seara, estamos aí faltando 15 minutinhos, mais ou menos, para acabar nos papos, ver como é rapidinho, que eu tinha te comentado. É verdade. Vamos começar a questão, assim, das histórias bacanas, das coisas legais que aconteceram, aquelas não tão legais, para a gente ir entrando nessa série de exemplos, né? Então, vamos pegar aí os condomínios que você puxar da cabeça aí, dos exemplos, uns que foram bem legais, outros que nem foram tantos, para a gente começar aí se despedindo da turma. Legal. Então, coisas interessantes, né? A gente tem aí uma gama de condomínios, né? Condomínios grandes aí, com vários apartamentos. E o que a gente pega muitas vezes? A construtora, às vezes, eu peguei um condomínio esses tempos atrás aqui, um condomínio grande até, com mais de 1.015 apartamentos, apartamentos e casas, perdão, né? Ao total dos dois. E aí você vai fazer uma vistoria, você não sobe nas 7 torres para fazer a vistoria em todos os andares. Você sobe esporadicamente em 1, 2, 3 e fala, bom, tá tudo igual. Quando nós fomos fazer a instalação, nós fomos no último andar, a tubulação que nós determinamos para o condomínio era de PVC. Quando nós chegamos nos últimos dois andares, cobertura e abaixo, era PPR. E aí você já viu, tá com tudo lá em cima para poder fazer a instalação. Ô, Rogério, só faz um favor, só contextualiza, porque nem todo mundo está no mesmo que nós, só contextualiza o que é o PVC e o que é o PPR, por favor. Não, o PPR é aqueles posso falar a palavra, né, da Amanco, ou de outras empresas que são mais rígidos, que eles aguentam a temperatura maior de água quente. Então você vai verificar, né, se você pegar algum dia, você vai pegar um encanamento, ele é verde com um risquinho vermelho, ele é indicado, PPR, para água quente. O PPR com o risquinho azul, ele é indicado para água fria. Quando nós chegamos lá, o PVC é aquele da Tigre, normal, marronzinho, bonitinho. O que os condomínios fazem, né? A construtora faz? Ele vai lá e pinta tudo de uma cor só, para ficar tudo bonitinho verde. E ótimo. Eu vou lá, sempre quando eu faço a vistoria, o nosso orçamentista, ele raspa a tubulação, porque eu vou voltar um pouquinho antes. Eu fiz a minha primeira venda, e não foi nessa, né? A primeira venda minha mesmo, oficial. Sim. Eu fui lá e fechei o negócio, tudo bonito e tal, eu levei o contrato para a empresa, cara, parabéns e tal. Quando foi fazer o faturamento, chegaram lá e mandaram a tubulação que eu falei, a medida que eu falei, certinho. Quando foram fazer a instalação, rasparam o verde que fica por cima e viram que não era PVC, era PPR. Deu um prejuízo mais ou menos de R$ 1.500. Que o meu gerente... foi embora. Não, que o meu gerente, muito bom na época, ele assumiu e falou assim, não, fica tranquilo, essa bomba eu vou assumir. Mas, lembra do dedo? Ele falou para mim assim, sabe a chave que você anda no bolso? Pega ela e raspa o cano para ver o material que é. Então, assim... É muito disso, né? Eu raspar o pano para a gente ver. Mas nessa demanda desse condomínio, como eu falei, muito grande, a gente não tinha como raspar ali o último andar. Nós não fomos no último andar, e acabou o problema aí corre para lá, corre para cá. Não, o problema é da empresa. Enfim, as construtoras, muitas vezes, elas deixam a tubulação assim. Você deixa a tubulação também solta, sem a fixação. Então, você pode ter golpe de ariete ali, de ar, e com vibração na tubulação, muitas vezes acontece também, outros casos que acontecem, nós vamos lá e essa tubulação ela já está vibrando há muito tempo, porque não tem a fixação, aquela rígida da parede.
aquelas placas que a gente coloca para fixação da tubulação. Quando você instala o medidor, as conexões elas já estão mais moles, por conta da vibração. Aí, quando você instala o medidor, daqui 1 mês ou 2 meses, aquelas conexões soltam. Não a que a gente instalou, as anteriores, que estavam vibrando já anteriormente. E aí vem a culpa em cima da empresa. Olha, essa aí não funciona, vocês são uma porcaria. Mas eu sempre falo, são coisas de vendas, né? E graças a Deus eu sempre vendo, eu gosto de vender bem o que eu vendo, porque eu gosto do que eu vendo, e porque eu preciso fazer isso, porque a gente precisa mudar a consciência de que vendedor só quer engrupir, né? O vendedor só quer vender, tirar pedido. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu explico para a pessoa, olha, lembra, eu te avisei que a sua tubulação estava solta. É verdade mesmo. Então, agora você tem que fazer a composição ali de prender as tubulações. Então, tem muito caso desse que acontece, que é rotineiro, né? Que vai acontecer no nosso dia a dia, e as pessoas, às vezes, não têm o entendimento, mas a gente está ali para ajudar. Que legal. Ó, e ainda tem gente chegando, a Edu tá chegando, a Cida, Passos Roberta, Rosângela, a Jane tá dando risada, que legal. Bom, então contamos aí uma experiência não tão bacana, mas que ajuda aí a gente entender. Vamos falar algumas outras mais legais, ou engraçadas e diferentes. O que você tem aí? Não, 14 anos é a história que não acaba mais. Não, tem algumas engraçadas que não dá para contar, né? Tipo, você vai no condomínio fazer uma vistoria, e aí, claro, existe ali um approach, eu era solteiro, né? E aí a síndica se insinuando toda para você, né? E você tendo que fugir ou para fazer a venda, né? Felizmente eu fiz a venda, mas sem nenhum tipo de compromisso. Não precisou? Não precisei. Conversei bastante com ela e falei assim, não dá para acontecer isso. Boa, boa. Mas condomínios bons, assim, né? Nós temos condomínios grandes aí que as pessoas me ligam agradecendo pela individualização, dizendo da idoneidade que eu levei o produto, da idoneidade da empresa. Todas as empresas, Jonatas, assim, eu acho que tem problemas, entendeu? Claro. Mas a gente tenta minimizar o tipo de problema. Não vai ter uma empresa que não vai ter problema. Até porque você passa por processos. E quando você cresce, muitas vezes a dor do crescimento ela vem, e isso impacta muitas vezes no processo geral da negociação ou da instalação, enfim. Claro. Mas eu acho assim, nós temos casos aí bons de condomínios, tem condomínios ali em Alphaville com 4.050 medidores. Graças a Deus, eu tenho aí, graças a Deus, a sorte, né? Graças ao meu bom Deus, de ser o vendedor que vendeu o maior condomínio do Brasil, da América Latina, né? Com 4.050 medidores. O contrato da empresa foi quase de 1.600.000, então é o maior contrato também. Já deu para comprar uma Ferrari, não? Imagina, ainda não, cara. Se eu reclamar lá, comissão, ó, tem que aumentar a comissão. Vamos deixar aí já o registro, que legal. E esse condomínio onde fica? Onde fica? Barueri. Lá em Barueri. Muito legal. Mas, assim, o importante é que, assim, as pessoas ficaram felizes. Dentro do próprio processo, eu tive uma retaguarda muito grande do síndico dizendo assim, olha, você está aqui comigo e mais 10 conselheiros. Desses conselheiros e eu, se alguém te ligar pedindo algum tipo de situação, porque a gente sabe que muitas vezes você não tem síndicos tão bons, claro. Você me ligue no momento. Então, assim, foi muito idôneo, um condomínio muito grande, que ali qualquer R$10 a gente fala, 2.000 apartamentos, vira 20.000. Então, é muito fácil de R$10 a mais numa proposta. Então, a gente trabalha numa linha muito de honestidade, de veracidade, e, assim, foi um condomínio que me dá um feedback, é um case meu de negócio muito bom, que eu levo para todo lugar. Eu falo, olha, esse condomínio aqui é nosso, né? Que legal. Eu vendi esse condomínio há X anos atrás, tem 4.050 medidores. Então, assim, são coisas boas, são muitas coisas, são muito mais coisas boas que eu tenho para falar, e você vai aprendendo, né, Jonathan? Isso que eu falo para minha esposa um dia, assim, muitas vezes eu em reunião, eu fico nervoso em todas as reuniões, eu fico com a mão gelada em todas as reuniões. Que legal. E ela disse assim, graças a Deus, né? Porque, assim, quando você não tiver mais isso, é porque você está se achando mais, e eu não me acho.
para vir para essa live hoje com você, eu me preparei assim, parecendo que eu ia para uma assembleia. Obrigado pelo prestígio, obrigado e parabéns. Não, você é merecedor disso, né? O seu trabalho, nós nos conhecemos. Sim. E eu te agradeço pela confiança, agradeço também ter sido liberado para falar pela empresa. Mas, assim, eu me preparo, eu fico nervoso, porque, assim, é uma coisa que hoje sai mais espontâneo, o falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a responsabilidade de estar falando para muitas pessoas, aqui ou numa assembleia. E é sempre o meu rosto, a minha cara e a minha personagem que está ali que vai ficar para as pessoas. Então, eu tento passar sempre, 100% a veracidade das informações, o que a gente faz, o que a gente não faz e o que a gente vai oferecer. Por isso que eu fico nervoso e por isso que assim, eu falo assim, é muito bom falar, porque hoje, graças a Deus, já não gagueja tanto, mas era difícil. Quando ia falar, meu Deus. Era mais fácil arremessar o lance livre, né? Ah, muito mais fácil. O cara te deixa nervoso, né? Que quando ele começa a rebater e querer, hoje em dia você com mais calma, você já absorve, mas tinha reuniões e assembleias que eu queria engolir o cara. Ah, meu, tá tudo certinho, tá tudo vendido. O cara vem com uma pergunta dessa, estragar o meu chopp. Mas hoje passa mais batido e você acaba lidando melhor com as coisas e acaba até fechando melhor do que fechava anteriormente. Sem dúvida. Ó, que legal, o Lucas parabenizando. Ó, a Maria Lourdes ainda tem uma pergunta, se dá muita manutenção. Não, a Lourdes não tem manutenção, porque os medidores, eles vêm auferidos tanto pelo Inmetro quanto pela Anatel. Claro que eles são mecânicos, né, e tem ali a radiofrequência e possivelmente pode dar algum problema. Mas aí nós temos condomínios com 14 anos e não tem nenhum tipo de falha, e se houver algum tipo de falha, dentro da própria garantia, você está coberta de troca do medidor, enfim, é uma parceria, né, não é que daqui a 5 anos vai quebrar um medidor ou falhar, e você vai ser cobrado, ou vai ser... Nosso negócio não é esse, o nosso negócio é fazer a gestão das informações. Que legal, ó, o Genildo parabenizando também. Estamos chegando pertinho do final, tem uma parte bem importante, você citou no meio, eu queria explorar antes da gente concluir. Qual que é o papel do síndico e do corpo diretivo nesse processo todo, Rogério, na sua visão, enfim, aí falando das duas formas, né, do lado de cá e do lado de lá, porque você está nas duas, né, então qual que é o papel do síndico e do gestor, do síndico e do conselho nesse momento? Fundamental, que é o que eu falei, a reunião com o conselho e com o síndico, ela é muito importante, então eu acho que ao levar esse processo da individualização para uma pauta, a responsabilidade não pode recair sobre os condôminos numa decisão, porque lá a decisão vai ser preço. E quem ganha tempo, eu não falo perde tempo, quem ganha tempo em discutir, em analisar as empresas, em ver proposta, é o síndico e conselho. Então, síndico e conselho, tragam as empresas, me traga para uma conversa, né, para poder explicar sobre individualização de água, em fechando conosco ou não, a gente dá a oportunidade para o síndico ter as informações aí, junto com o conselho, as mais específicas, que numa assembleia não tem. Então, o síndico e conselho reúne-se com a empresa, comigo, com as empresas que você determinar, para absorver delas o que vocês querem de melhor para o condomínio. Porque não é só venda de medidor, e sim a gestão do negócio. Vender medidor, você vai ali na rua do gasômetro, ou extra estado, e compra qualquer medidor. Gestão do negócio é que dá problema. Então, síndico e conselho se reúna com um representante. Até porque, Rogério, até citando isso, muitas vezes a pessoa levanta a mão lá para ser conselheiro, nem sabe a responsabilidade que tem. Muitos síndicos aí também, enfim, independente de ser condômino profissional, não, né, voluntário, vamos entrar nesse mérito, às vezes não se coloca nessa posição mesmo, né? Porque o síndico, mais do que nunca, além de toda a responsabilidade civil e criminal, ele está ali administrando o dinheiro de todo mundo, administrando ali. Ninguém o colocou lá, né? Você até citou que o pessoal te compeliu, mas óbvio que você falou, não, claro, é comigo, né? Ninguém põe revólver, né? Vamos lá, tem que ser síndico, né? Em algum momento você fala o sim, né? Então, precisa... bom, tô aqui, vestir essa camisa mesmo e assumir, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Eu levo isso para mim. Eu estou síndico, né? Então, assim, eu não sou síndico, mas eu estou síndico. Por quê? Porque você assumir isso é você fazer as coisas em prol. Eu falo sempre que ali é a minha segunda casa. Eu faço pensando que fosse a minha casa.
Então, numa decisão dessa de individualização, e já sofri muito com isso, o síndico fala, não, olha, mas é que a Assembleia decidiu por X ou Y. Eu falo assim, mas você viu isso da empresa? Você viu isso que eu estou te oferecendo? Ah, não, mas é que o conselho decidiu. Eu falei, ele pode até decidir, só que quem assina é você, e a responsabilidade é sua. Se der bucha, e olha, no meu prédio, deu bucha, fechou com a empresa que eu trabalho, Sim. Depois resolveram não fazer o gás, depois voltou-se atrás, vai fazer de novo, não foi com a minha empresa. Eu avisei, falei, olha, toma cuidado. E aí fecharam com uma empresa que infelizmente saiu do Brasil, e aí quase que tinham feito o primeiro pagamento. Imagina, tinham perdido dinheiro. Olha então, aí. assim, a gente diz, não, eu não gosto de falar mal de empresas, Jonatas, eu falo do que eu vendo, do que a minha empresa faz, do que é o que eu faço. Rô, deixa eu só me despedir da turma. Instagram tá acabando aqui, o papo é rápido demais. Vamos terminar essa despedida lá no Facebook. Vejo vocês no final de semana, Condomínios no Mundo. Abraço a todos aí do Insta. Vamos concluir lá no Face. Boa. Pode seguir, por favor. Não, e aí eu sempre digo, né, porque assim, essa responsabilidade é do síndico, né, então o síndico, ele precisa estar ciente da sua responsabilidade, e às vezes você se esconde atrás de um conselho, ou atrás de alguém que quer decidir, e você precisa ter o seu voto ali, e falar, não, olha, vocês estão achando isso, mas eu acho que aqui é melhor caminho para a empresa, ou para o condomínio, perdão. Perfeito. Mas eu acho que é perfeito isso. A pessoa precisa, como você disse, vestir a camisa mesmo, né? Ser síndico é vestir a camisa do condomínio e fazer as melhores situações para o condomínio. Eu faço isso para o meu condomínio e é o que eu espero, e às vezes a gente se decepciona com alguns síndicos que não fazem isso. Mas vai dar tudo certo. Com certeza. Rogerão, queria te agradecer demais aí, super esclarecedor, o pessoal adorou, também gostei, obrigado pelo prestígio, ter estudado, muito legal, bem feliz. E vamos seguir esse rumo aí que realmente profissionais, assim como você, realmente engrandecem ainda mais nosso mercado, tá bom? Amém, Jotão. Obrigado, fica com Deus aí. Deus abençoe você também, o seu trabalho aí, sei da sua capacidade, você é um cara que a gente sempre se deu bem e estamos juntos sempre aí. Obrigado pela oportunidade de falar também, da confiança de ter falado. Maravilha. Forte abraço. Abração a todos aí também do Face, nos vemos no final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.